ouvintes! Bem-vindos à primeira edição do nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre um tema de grande relevância na história cultural do Brasil, o primeiro fim do Ministério da Cultura, ou MINC, sob a presidência de Fernando Collor de Mello, que ocorreu em 1990. Para isso nos basearemos na dissertação de mestrado de Fábio Maleronca Ferron, que traz uma análise aprofundada desse período conturbado e transformador. Este é o primeiro episódio do podcast feito por Silverton Cruz, aluno do Programa de Pós-Graduação em História Política e Bens Culturais, mestrado profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais do CEPTOC-FGV. Este trabalho foi realizado como parte da disciplina Introdução à Cultura e Sociedade, ministrada pelo professor Bernardo Buarque de Holanda. Em 15 de março de 1990, Collor assume a presidência do Brasil em um contexto marcado por uma inflação incontrolável e a expectativa de renovação política após anos de governos considerados ineficazes. Logo em seu discurso de posse, Collor deixa claro que tem a intenção de modernizar o Estado, utilizando a palavra modernização como sua bandeira. Para ele, a reforma administrativa era essencial, e uma das primeiras medidas seria acabar com o MINC, que havia sido criado em um momento de redemocratização do país no governo Sarney, em 1985. A decisão de Collor de extinguir o MINC não aconteceu no vácuo. A pesquisa de Ferron destaca que este ato estava inserido em um projeto mais amplo de desmonte da estrutura estatal e, em particular, da cultura pública no Brasil. A extinção do Ministério não foi apenas uma questão administrativa, mas também um forte golpe nas expectativas de artistas, intelectuais e gestores culturais. Praticamente do dia para a noite, a classe artística confrontou-se com uma realidade devastadora. O que havia sido uma conquista da redemocratização estava sendo desmantelado sem aviso prévio. A Lei Sarney, uma das principais ferramentas de incentivo à cultura, foi revogada. Essa lei tinha proporcionado um respiro para muitos projetos culturais, permitindo uma interação maior entre o mundo empresarial e o público. Com cotas culturais. Praticamente do dia para a noite, a classe artística confrontou-se com uma realidade devastadora. O que havia sido uma conquista da redemocratização estava sendo desmantelado sem aviso prévio. A Lei Sarney, uma das principais ferramentas de incentivo à cultura, foi revogada. Essa lei tinha proporcionado um respiro para muitos projetos culturais, permitindo uma interação maior entre o mundo empresarial e o público. Com Collor, muitos artistas se viram desamparados e sem recursos para dar continuidade ao seu trabalho. O clima de perplexidade logo se transformou em indignação, com artistas se reunindo para discutir as ações do governo e planejar uma resposta. A mídia, por sua vez, teve um papel ambíguo nesse cenário. Enquanto alguns editoriais, especialmente da grande imprensa, apoiavam as medidas de Collor, alegando que o governo precisava desburocratizar as ações culturais, havia também uma forte resistência vinda do meio artístico. A célebre atriz Fernanda Montenegro, por exemplo, escreveu uma carta aberta ao presidente, expressando sua preocupação e rebatendo a ideia de que a extinção da Lei Sarney e do MINC era uma solução adequada. Os protestos não se limitaram às palavras. Grupos de artistas intelectuais e representantes culturais organizaram assembleias, na tentativa de mobilizar a sociedade contra o desmonte da cultura. A ideia era clara. A luta pela preservação do MINC e da Lei Sarney representava mais do que apenas uma defesa de um cargo ou de um orçamento. Tratava-se da afirmação de um direito fundamental à cultura. Nesse processo, a complicada relação entre o Estado e a cultura foi exposta de maneira crua. A estratégia neoliberal de Collor buscava entregar a gestão cultural à iniciativa privada, como se a cultura pudesse ser gerida da mesma forma que uma cláusula de mercado. Essa visão reduziu a cultura a uma mercadoria e ignora o profundo significado que ela tem para a identidade e a sociedade. O legado desse primeiro fim do MINC foi uma reflexão profunda sobre o papel do Estado na cultura e um alerta sobre a fragilidade dessas conquistas. A extinção do Ministério e da Lei Sarney deixou cicatrizes que só foram curadas anos depois, quando o governo de Itamar Franco restabeleceu o MINC, já sob a pressão de um contexto político e social mutável. Então, o que podemos aprender com essa história?
Que a luta pela cultura é contínua e que a relação entre Estado e cultura deve ser repensada constantemente. O desafio é garantir que esse tema não seja tratado como algo supérfluo, mas sim como uma prioridade na construção de uma nação justa e igualitária. Obrigado por nos acompanharem neste episódio. Esperamos que tenham conseguido entender a complexidade do primeiro fim do Mink e suas repercussões. Até o próximo episódio, onde continuaremos a explorar a cultura e suas intersecções com a política. Até mais!